vocês. Então, meu tema é esse tema dos aspectos filosóficos e psicológicos da racionalização jurídica, que eu acho que eu tenho que apontar para cá. Então eu começo com uma distinção, que é uma distinção bastante canônica no campo da filosofia da ciência, que é a distinção entre contexto de descoberta e contexto de justificação. Os filósofos da ciência fazem essa distinção. Basicamente, a distinção contempla ou bem os fatores causais que influenciam um cientista a chegar à sua hipótese científica ou à sua teoria científica. Podem ser fatores históricos, sociológicos, mas principalmente os fatores psicológicos que explicam do ponto de vista causal o cientista chegar àquela hipótese. E outra coisa é o contexto de justificação, que diz respeito aos argumentos apresentados pelo cientista na tentativa de persuadir, normalmente, os seus pares cientistas de que a sua teoria é uma teoria que é digna de credibilidade. Essa distinção ela é comumente apropriada pelos teóricos da argumentação jurídica. Os teóricos da argumentação jurídica fazem essa distinção entre contexto de descoberta e contexto de justificação das decisões jurídicas, especialmente das decisões judiciais. Entretanto, raramente os teóricos da argumentação falam sobre o contexto de descoberta, e meu propósito aqui é tentar recuperar um pouco a importância da discussão sobre o contexto de descoberta, porque eu acho que o contexto de descoberta ele exerce uma pressão no contexto de justificação, e por isso eu acho que os teóricos da argumentação deveriam voltar a falar mais sobre o contexto de descoberta. Então, esse é o Newton, no contexto de descoberta dele, para a maçã cair na cabeça dele. Essa é uma situação. Outra situação é quando ele vai justificar a hipótese dele da teoria gravitacional para os seus pares, e aí ele pode até contar a história da maçã como uma espécie de piada, mas isso não conta como um argumento a favor da crença de que a teoria dele é uma boa teoria científica. Bom, eu falei que eu queria recuperar a importância dessa distinção entre contexto de descoberta e contexto de justificação. E se eu usei a palavra recuperar é porque certas pessoas já reconheceram a importância dessa distinção. E essas pessoas que reconheceram de forma muito nítida a importância dessa distinção são os realistas jurídicos norte-americanos, e algumas pessoas aqui no evento já falaram sobre isso. Então eu vou aqui ler algumas passagens. Esse é o Hutchinson, ele é autor de um artigo chamado The Judgment Intuitive, e nesse artigo, num determinado momento, eu marquei em vermelho partes que eu acho que são importantes. Quando o caso é difícil ou envolvente e sua solução recai sobre um fio de cabelo, seja de uma questão de fato ou de direito, dou aso à imaginação e, ruminando sobre o caso, aguardo o sentimento, o palpite, aquele lampejo intuitivo de compreensão que, em uma faiscação, conecta a questão e a decisão, e no ponto onde o trajeto é mais obscuro para a marcha judicial, lança suas luzes ao longo do seu caminho. É importante mencionar que o Hutchinson foi um juiz, então ele está falando sobre a experiência dele, o modo como ele percebe essa experiência do ato de julgar. Esse talvez seja o mais famoso dos realistas, um dos mais radicais dos realistas, esse é o Gerald Frank. E o Gerald Frank, no Law and the Modern Mind, ele diz que, de fato, a maneira como o direito é atualmente praticado faz com que ele seja uma das principais artes de racionalização. Então, basicamente, eu peguei esses dois realistas para dizer que a melhor forma, na minha visão, de entender o movimento realista é entender os realistas como fazendo uma tentativa de apresentar uma teoria descritiva da adjudicação. Então, eu não acho que eles estão apresentando uma teoria sobre o conceito de direito, uma teoria filosófica sobre o conceito de direito, mas eles estão tentando apresentar uma teoria descritiva da adjudicação, e aqui eu sigo a interpretação que Leiter, Schauer e outros fazem dos realistas jurídicos. E, basicamente, essa teoria da adjudicação, ela consiste nessas duas partes, ou seja, o juiz chega
né, a sua conclusão no contexto de descoberta, o seu julgamento por uma via que não é necessariamente jurídica, e se ela não é jurídica, então, qual é essa via? Né, a Patrícia tentou sugerir aqui, né, uma série de candidatos, né, para isso. Os realistas que eu apontei já sugerem que seria algo como, né, a ideologia, mas mais especificamente algo ligado ao sentimento, ao palpite, à intuição. Né? O Hutchinson fala do papel do hunch, do palpite, né, nas decisões, também fala em intuição, também fala em sentimento. E o outro componente da teoria descritiva da adjudicação que eles apresentam é essa ideia de que depois do julgamento já alcançado, você vai reconstruir, né, essa decisão, apresentando ela numa roupagem que é uma roupagem jurídica. Existe uma versão, né, radical do realismo, né, e alguns autores realistas defenderam que isso era a forma adequada de descrever basicamente todas as decisões que acontecem no campo do direito, mas existe uma versão menos selvagem, uma versão mais domesticada, que na verdade eu acho que é a concepção da maior parte dos realistas, né, sobre como funciona o processo decisório. Então essa é, né, uma versão mais domesticada, né, do realismo, que vai dizer, olha, isso não descreve o que acontece em todos os casos, mas descreve o que acontece nos casos mais difíceis, né, nos casos que são difíceis e são difíceis por serem moralmente salientes. E, né, a gente pode, né, pensar no movimento realista como sendo algo do passado, mas não é algo tão do passado assim. Né, o Rodrigo apresentou esse mesmo slide, né, na apresentação da manhã. É uma entrevista, né, que o Marco Aurélio deu, e nessa entrevista ele reproduz essa ideia realista. Ele diz: idealizo para o caso concreto a solução mais justa e, posteriormente, vou ao arcabouço normativo. Primeiro ele pensa em qual é a decisão, né, que é a decisão adequada, depois ele vai à dogmática buscar o devido apoio. Então, também traz a ideia de que o material jurídico só entra depois e que provavelmente os elementos que ele recorre para chegar a esse julgamento não são estritamente elementos jurídicos. E como a interpretação é, acima de tudo, um ato de vontade, na maioria das vezes encontra um indispensável apoio. Mas ele está na Suprema Corte e ele lida com os casos mais difíceis. Então, né, são casos que têm essas características que o Hutchinson apontou naquele slide que eu apresentei. São casos difíceis e casos que são casos moralmente salientes. Uma boa pergunta é o que ele faz quando ele não encontra o devido apoio. Né? Isso não está claro, né? A gente não tem nenhuma pista aqui, né, que deixe claro, né, o que ele faz quando ele não encontra. Mas isso é algo importante. Né? Uma outra entrevista, né, essa entrevista do Fuchs, ele também coloca coisas parecidas, mas ele acrescenta alguns elementos que interessam e que também se aproximam das ideias dos realistas, e que funcionam, né, como um gancho para a gente continuar a nossa discussão. Então o Fuchs ele diz o seguinte: se existe algo que o juiz tem que ter para decidir as causas, é sensibilidade. Então, o juiz não decide necessariamente consultando o material jurídico, né, pelo menos não exclusivamente, ele tem que ter sensibilidade. O juiz trabalha com menos paixão que o advogado, o que não significa dizer que ele seja inanimado. Tem que ter emoção nessa decisão. Então, olha o papel importante que ele está dando para as emoções na tomada de decisão. Sobre esse assunto eu aprendi muito, né, com o Rodrigo, que, né, me ensinou a maior parte das coisas que eu sei, né, sobre as implicações das emoções na tomada de decisão jurídica. Não é à toa que a gente tem slides, né, muito parecidos. Então, ele continua e diz: primeiro deve-se construir uma solução justa e depois dar a esta solução justa, e a justiça em relação com as emoções, uma roupagem jurídica, a posteriori, racionalizar essa decisão que foi alcançada por uma via, né, mais sentimentalista, emotiva, e aí ele complementa: justiça é algo que se sente. Os realistas, né,
né, eles estavam lá escrevendo nos anos 30, nos anos 50, e eles não tinham à disposição deles, né, a melhor ciência para comprovar aquilo que eles estavam dizendo intuitivamente. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo fenomenologia, né, no sentido de apresentar narrativas pessoais a respeito de como eles experimentavam o ato de julgar. Se tem uma coisa que a gente aprendeu, né, com as ciências cognitivas contemporâneas, é que a gente não deve confiar cegamente na fenomenologia, ou seja, a gente não deve confiar cegamente nessas narrativas pessoais de como a gente percebe, né, como a gente está experimentando certas coisas. Por sorte dos realistas, né, cientistas cognitivos, psicólogos, neurocientistas, né, eles têm feito uma série de experimentos, e esses experimentos corroboram, né, as coisas que os realistas afirmavam meio que intuitivamente e de uma forma mais fenomenológica. Então, eu vou pegar um autor desses, que é um autor bem um autor que está na moda e que é muito discutido, seja, né, para aderir àquilo que ele está dizendo de alguma forma, seja para criticar, né, aquilo que ele diz. E esse autor é um professor da Universidade de Nova York, um psicólogo, que se chama Jonathan Haidt. E essa é a capa do livro dele, na versão inglesa. A versão americana é um pouco mais comportável do que a versão que saiu na Inglaterra. E eu vou apresentar, né, para a gente começar a discussão, um experimento do Haidt, um experimento talvez o mais famoso do Haidt, né, que ilustra, né, como funciona o processo de tomada de decisão moral. E é o exemplo do incesto. Esse é o Luke e a Leia se beijando, né, um dos casos mais famosos de incesto no cinema, e o Obi-Wan Kenobi, né, ali atrás, fazendo uma cara, né, assim, uma cara de quem está achando aquilo um pouco absurdo e dizendo, essa é a sua irmã, cara. Então essa é a história, né, que o Haidt conta para os sujeitos do experimento, que vão responder à pergunta final. A história é a seguinte: Julie e Mark são irmãos. Eles estão viajando juntos na França durante as férias de verão da faculdade. Uma noite, eles estão hospedados sozinhos em uma cabana perto da praia. Eles decidem que seria interessante e divertido se eles tentassem fazer amor. No mínimo, seria uma nova experiência para cada um deles. Julie já estava tomando a pílula anticoncepcional, mas Mark também faz uso de um preservativo por segurança. Ambos curtem fazer amor, mas resolvem não fazer novamente. Eles resolvem manter aquela noite em segredo, um segredo especial que faz com que se sintam ainda mais próximos um do outro. Depois de contar essa história, o Haidt pergunta para os sujeitos do experimento: o que você pensa sobre isso? Você acha ok eles terem feito amor? Vocês acham ok eles terem feito amor? A maior parte das pessoas responde imediatamente que não, automaticamente, sem gastar muito tempo. E quando eu apresento isso para os meus alunos, eles, não, claro que não, e eles não demoram nada para poder chegar a essa conclusão. Eles falam, é óbvio que não. E aí, o que o Haidt fazia? Ele perguntava para as pessoas, o porquê disso, quais são as razões disso, por que é errado os irmãos fazerem amor. E aí as pessoas começam a apresentar argumentos, a justificar. A gente vai ver, a racionalizar, essa decisão. E aí, as pessoas, o primeiro argumento que as pessoas utilizam é os filhos podem nascer com algum tipo de problema, de defeito genético. Mas aí ele fala, mas espera aí, eu já tinha calibrado a vinheta de tal forma que a história estava protegida em relação a esse tipo de argumento. Afinal de contas, Julie já estava tomando a pílula anticoncepcional, mas Mark também faz uso de um preservativo por segurança. Aí, a pessoa voltava lá para a escrivaninha e tentava pensar em outro argumento. E aí, normalmente, o argumento seguinte era de que fazer amor poderia gerar efeitos perniciosos na relação entre os irmãos. Mas ele fala, peraí, você leu a história que eu contei? O problema estava blindado para esse tipo de argumento. Então, lá estava escrito, ambos curtem fazer amor e faz com que se sintam ainda mais próximos um do outro.
E aí ele pergunta para as pessoas se elas continuam achando que é errado, e as pessoas apresentam outro argumento. Né? E o último argumento que elas apresentam é o argumento de que outras pessoas podem ficar sabendo que aquilo aconteceu, e isso pode ter repercussões sociais negativas. E aí ele fala, mas espera aí, né, você não leu, né, lá o problema estava blindado em relação a esse tipo de argumento. Eu disse, né, lá que eles resolvem não fazer novamente, eles resolvem manter aquela noite um segredo. Ninguém jamais vai saber, né, que isso aconteceu. E aí eles perguntam para as pessoas, né, eles, os experimentadores, né, o Hayek e outras pessoas que conduziram o experimento, perguntam, você acha que é errado eles terem feito amor? A maior parte das pessoas continua dizendo que é errado, mas os argumentos se esgotam, elas não apresentam argumentos, né, adicionais. Não sei porquê, eu sei que é errado. Né? O Hayek vai descrever essa situação que uma pessoa defende dogmaticamente aquela intuição que ela apresentou, sem ter argumentos, onde ela fica firme, né, naquelas convicções, como uma situação de estupefação moral, moral dumbfounding, ou emudecimento moral. Então essa é a cara de alguém, né, que está nesse estado de estupefação moral, ou seja, uma pessoa que fica firme nas suas posições, mesmo quando ela não tem mais argumentos, né, a favor da posição dela. Então eu queria discutir com vocês um pouco, né, quais são as lições que a gente pode extrair, ou seja, o que a gente aprende, né, com o caso de Mark Jr. Eu acho que são 3 lições importantes que a gente extrai da discussão desse experimento. A primeira lição é essa, né, aqui no slide. Em casos moralmente salientes, primeiro as pessoas respondem intuitivamente, só depois buscam as razões que serão usadas como premissas para sustentar a conclusão anteriormente dada pela intuição. Então, um ponto a favor dos realistas, né, se é o caso que o Hayek está certo, né, em casos moralmente salientes, nos casos difíceis, parece que, do ponto de vista cronológico, os realistas estavam certos. Primeiro as pessoas têm uma intuição, só depois é que elas vão buscar as razões para justificar aquela intuição. Então, vou montar um esqueminha aqui e depois vamos adicionando coisas a esse esquema. Tá? Então, primeiro você tem uma situação que é uma situação elicitadora, o caso que é narrado, que é contado. Né? Essa situação ela elicita, né, uma intuição, e depois, né, de forma geral, né, só depois as pessoas vão buscar as razões para justificar essa intuição. Lição número 2, né, que a gente pode extrair daí. Em casos moralmente salientes, as intuições são suscetíveis a gatilhos afetivos. Estão banhadas em afetividade. O Hayek, ele é ambíguo, né? Ele tem horas de um filósofo, então ele não está tão preocupado o tempo todo com precisão conceitual. Embora ele tenha muito conhecimento filosófico, embora ele tenha, né, muito interesse em discutir filosofia, eu não acho que ele é um filósofo analítico que está o tempo todo sendo extremamente rigoroso em todos os termos que ele está utilizando. Então, tem momentos em que ele fala, né, que as intuições são emoções, tem momentos em que ele diz que as emoções são gatilhos das intuições. Né? E se as emoções são... se as intuições são emoções, ou se as emoções geram intuições, significa que as emoções de alguma maneira são atalhos, né? Porque as emoções vêm muito rapidamente e ao invés de levar em consideração todos os aspectos do problema e que poderiam ser relevantes no problema, a gente conta como a emoção como uma espécie de atalho para chegar ao nosso julgamento. Depois a gente vai procurar, né, as razões que são as razões que justificam aquele julgamento. Então, os realistas, ou pelo menos alguns realistas que enfatizavam isso, provavelmente estavam certos sobre o aspecto emocional do julgamento intuitivo. Vamos explorar isso um pouco mais a fundo. Então, a gente tem a situação elicitadora. Essa situação elicitadora elicita uma intuição, e agora o que a gente sabe de novo? A gente sabe, né, que essas intuições estão banhadas em emoções, e são várias as emoções. Né? E só depois é que vem a razão. No caso, né, qual era a emoção que estava presente, né, o sentimento que estava presente ali?
era o mesmo, né, que estava presente nesse caso, que apareceu no Globo.com, eu peguei uma vez, alguém botou no Facebook, e aí era mãe e filho lutam na justiça para se manter como casal. E a quantidade de emojis, de vômito, né, de nojo, né, era impressionante. Não era só esse, né, você tinha, sei lá, centenas, né, então o nojo parece que está, né, operando aí, né, e gerando, né, esse julgamento. E aí, a título de curiosidade, essa foi uma das primeiras medidas do Temer, né, quando ele assumiu o governo, né, o Planalto destaca profissional para pagar emojis de vômito nas redes. Cada post tem uma média de 3.000 comentários negativos. Então, né, é o nojo que parece estar sendo o fator, né, operante nessa situação. E aí o Hayek faz várias pesquisas sobre o nojo. O nojo foi um tema central, né, da tese do Rodrigo. E aqui eu vou repetir algumas coisas que ele, numa oportunidade que ele veio aqui para esse evento também, ele apresentou, né, de forma muito mais detalhada do que eu vou apresentar agora, o papel do nojo nas decisões jurídicas especificamente. Né? Então eu vou repetir algumas coisas, né, que ele já falou aqui para quem não teve a oportunidade de ver. A questão que aparece, né, é a questão sobre se, afinal de contas, a gente deveria contar com o nojo como um guia na tomada de decisão jurídica, na formação dos julgamentos jurídicos. E tem aqueles que já defenderam, né, um papel importante para o nojo na tomada de decisão jurídica. Então, esse é o Oliver Wendell Holmes, teria sido o primeiro a apresentar essa ideia do Pilk Test como, né, um método de controle de constitucionalidade. Ou seja, só deve ser declarado inconstitucional aquilo que é capaz de fazer você regurgitar ou vomitar. Então, esse era o teste que ele sugeria, né, como teste para declarar certas leis como sendo inconstitucionais. Mas, se a gente volta para o caso do Marco Júlio, né, foi o próprio caso que gerou o nojo. Mas, às vezes, o nojo é proveniente de fatores do ambiente, né, que não estão nem sequer relacionados ao caso que está sendo discutido. E o Hayek mostrou isso, né, numa série de experimentos, onde ele manipula o nojo que as pessoas estão sentindo antes delas responderem certos formulários que contêm questões como transgressões morais. Então, a pessoa, como é que ele manipula o nojo? Então, ele usou um mecanismo extremamente sofisticado, que foi o fart spray, o spray de pum, que é basicamente um barbantinho cheiroso para deixar o ambiente com um cheiro ruim. E isso amplifica a severidade com a qual as pessoas julgam as transgressões morais. Outra estratégia que ele utilizou foi colocar as pessoas em ambientes que eram ambientes muito sujos. Então, você ter resto de comida na mesa, guardanapo com catarro sujo, e a pessoa tinha que responder as perguntas, e isso amplificava a condenação que a pessoa fazia daquelas transgressões. Mas ele usou outras estratégias de manipulação do nojo, mas talvez o experimento dele, que é o mais marcante, que foi mencionado pelo Rodrigo hoje, é um experimento que mostra que o nojo pode, inclusive, fazer com que a gente moralize situações que parecem ser moralmente neutras, ou até mesmo moralmente boas. Então, o Rodrigo falou sobre esse caso, não vou repetir para as pessoas que não puderam assistir, mas esse é um caso onde o Hayek, junto com outros pesquisadores, ele usou a hipnose para fazer com que as pessoas que estavam respondendo o experimento sentissem flashes de nojo quando elas escutassem certas palavras ou expressões específicas. A gente vai ver quais são essas expressões. E aí ele contava uma história, no meio dessa história apareciam essas palavras, e então as pessoas que são suscetíveis à hipnose, elas sentiam nojo quando elas escutavam essas expressões ou essas palavras. Qual era a história? A história era a história do Dan, a história do Daniel. Então, o Dan é um representante do conselho de alunos em sua escola. Esse semestre ele ficou responsável pelo agendamento das discussões sobre assuntos acadêmicos. E essas palavras, essas expressões em vermelho foram aquelas que foram usadas para a hipnose. Ele tenta levar, ou, em outras formulações do mesmo problema, frequentemente escolhe, e aí as pessoas que tinham sido hipnotizadas sentiam um flash de nojo,
ele tenta levar, ou frequentemente escolhe, temas que são atraentes tanto para os professores quanto para os alunos para estimular as discussões. Eu diria que o Dan, né, não está fazendo absolutamente, né, nada de errado. Né? Aliás, ele está querendo agradar todo mundo, ele está querendo construir um ambiente que seja o mais saudável possível, né, trazendo temas interessantes que vão interessar para todo mundo. Né? Mas o que acontece? As pessoas que, né, são induzidas a sentirem nojo por meio da hipnose, essas pessoas, diferentemente das pessoas que não são, né, induzidas a sentirem nojo, essas pessoas, elas afirmam que tem alguma coisa errada, né, no que o Dan está fazendo. Aí o experimentador pede para elas justificarem. Né? E o que elas fazem? Elas confabulam. Né? Elas criam, bom, tem alguma coisa, alguém que quer agradar todo mundo, não é uma pessoa confiável. Né? Se esse cara está querendo fazer essas coisas, né, e chamar, né, para ele pessoas interessantes para o evento, é porque ele tem alguma coisa por trás disso. Né? Elas começam a criar historinhas, né, racionalizações para fazer com que aquele julgamento, né, delas faça algum tipo de sentido para elas e para os outros. Então, vamos voltar aqui ao nosso esquema, né, e vamos nos concentrar na parte das emoções, porque eu acho que o que é importante aqui, né, eu acho que esse estudo sobre as emoções, que eu acho que o Rodrigo, né, foi um pioneiro nesse tipo de coisa aqui no Brasil, né, essa discussão sobre as emoções, ela deve buscar especificidade. Não adianta a gente só falar emoções influenciam a tomada de decisões. Entender de que maneira as emoções, como que as diferentes emoções influenciam, né, a tomada de decisão e a formação do julgamento. E aí é importante saber que tem emoções positivas, né, então James Brown, I feel good, e tem emoções, né, negativas, né, o B.B. King, né, o The Thrill is Gone, né, is gone away for good, né, não tem mais prazer nenhum no mundo, é um blues pesado. E a gente tem que estudar, né, todas essas emoções positivas e as emoções negativas e ver qual é o papel delas, né, na tomada de decisão moral e jurídica. Então, acho que a agenda de estudos é uma agenda que tem que buscar por especificidade. E aí eu trago um exemplo, né, desse tipo de pesquisa que busca mais especificidade. Então, foi uma pesquisa do Prince, do Jesse Prince e da Angelique Seidel, né, sobre moralidade do som, como que eles induziram, né, as emoções, por meio de sons. Né? Então, como é que eles induziram o nojo? Eles induziram, manipularam o nojo, apresentando um barulho, né, de alguém que está vomitando. Então, eles tocavam, né, um MP3 lá, um barulho da pessoa que estava regurgitando. Se o Rodrigo talvez escute esse barulho quando estiver voltando de passaria da manhã às 6 horas da manhã. Né? E eles induziram a raiva por meio de sons também, né? Fazendo, eu vou tentar passar, ver se funciona aqui, passar para vocês rapidinho, que era usando um tipo de música que as pessoas aparentemente escutam no Japão, que se chama Japanese Noise Music, música de barulho japonesa. Então eu peguei aqui no YouTube, né, um exemplo, né, e são músicas que duram mais ou menos 10 minutos. Fica assim, 10 minutos. Isso fazia com que as pessoas ficassem irritadas, né, ficavam com raiva. E aí o curioso, né, como que eles fizeram um desenho, né, do experimento. Eles mostraram que a indução do nojo, né, ela influenciava julgamentos que diziam respeito a transgressões de pureza. Coisas relacionadas a tabus sexuais, a canibalismo e coisas desse tipo, mas não influenciava tanto julgamentos que eram julgamentos sobre transgressões que representavam danos físicos, né, para terceiros, ou questões de justiça, de igualdade, transgressões referentes a esse tipo de coisa. Por outro lado, a raiva, né, ela influenciava, né, os julgamentos relacionados a esse tipo de transgressão. Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente deveria estar buscando, né, fazer também no campo do direito, para saber como é que, né, as emoções específicas, qual era a mecânica de cada uma das emoções específicas no processo de tomada de decisão judicial. Finalmente, né, acho que a terceira lição,
apagar aqui a música japonesa. Finalmente, a terceira lição é essa que diz respeito à força das intuições. Então, a primazia das intuições, né, ou das emoções, ou a primazia, se a gente for utilizar a linguagem das ciências cognitivas, a Patrícia mencionou o Kahneman, isso foi introduzido pelo Kahneman e outros autores, mais ou menos nessa época, a ideia de sistema 1 e sistema 2. Então, você tem um sistema intuitivo, tem um sistema que é o sistema deliberativo. Não quero entrar aqui nas nuances e nas diferenças entre as propostas diferentes de cientistas cognitivos, porque essa ideia de que você tem um sistema mais intuitivo e um sistema mais deliberativo é suficiente para mim. Então, o sistema, o que ele mostra, o Haidt, por meio desse experimento de alguns outros experimentos que ele conduz, que o sistema 2, ele atua como um advogado, como um porta-voz do sistema 1, do sistema intuitivo. A gente costuma achar que a razão é essa instância de deliberação que leva em consideração os melhores argumentos contra ou a favor de uma determinada tese. Isso pode acontecer, mas o que o Haidt está dizendo é que esses momentos são momentos raros e que normalmente a razão que vem depois é uma espécie de advogado contratado pela intuição para defender a causa da intuição. Então, as razões que são produzidas no sentido de fortalecer aquela intuição de alguma forma. Em outras palavras, a intuição exerce uma pressão no contexto de justificação. Aquilo que você vai eleger como sendo um bom argumento no contexto de justificação tem muita relação com as intuições que você teve no contexto de descoberta. E isso leva a um viés que foi muito debatido aqui, já várias pessoas falaram sobre isso, o viés confirmatório, a Patrícia mencionou, as pessoas ontem falaram, hoje de manhã falaram novamente, é um dos viéses mais importantes a serem estudados por quem trabalha no direito e está interessado em argumentação jurídica, o viés da confirmação e também o raciocínio motivado, ou seja, a gente é motivado a encontrar aquelas razões que sustentam as nossas intuições e a gente tem esse viés da confirmação, porque quando a gente encontra, a gente fica meio cego às razões que contam contra a nossa intuição. A gente se satisfaz com as intuições, com as razões que corroboram as nossas intuições, mesmo que elas não sejam suficientemente boas, como a gente viu no caso do Mark Julian, mesmo que a gente tenha que confabular de alguma forma. Então, vamos voltar para o nosso esquema. A gente sabe que você tem a situação elicitadora, essa situação elicitadora, de uma maneira geral, vai elicitar uma intuição, e só depois, a gente sabe que essa intuição está banhada na afetividade, e só depois que vem a razão, e a razão está meio que acorrentada à intuição, e funciona como um advogado da intuição. E aí o Haidt, num artigo dele, onde ele está conversando com juristas, ele diz, o jurista não pode deixar de estudar e conhecer o viés da confirmação, que é um dos mais importantes para o jurista conhecer, porque a gente tem uma tendência a fazer isso, e não é só o advogado que está procurando quais são, de forma direcionada, quais são aqueles argumentos que favorecem o seu cliente. O próprio juiz, depois que as partes falam, que os advogados falam, o que ele vai fazer? Ele vai fazer cherry picking, ele vai escolher aqueles argumentos que sustentam a sua intuição. Então, o próprio juiz não está sendo essa instância de tribunal da razão que leva em conta os melhores argumentos a favor e contra, pelo menos em casos que são casos moralmente salientes. Então, os casos difíceis, essa é a verdade que isso aqui é uma extrapolação, envolve um certo grau de especulação, mas a gente vê semelhanças, que são semelhanças significativas entre os casos que são os casos tratados pelo Haidt e os casos, alguns dos casos que são julgados pela nossa mais alta corte. Então, pesquisas com célula-tronco, antecipação terapêutica de parto de fetos anencefálicos, igualdade racial, liberdade de expressão, de informação, de reunião, todos são casos que são casos moralmente salientes. Então, vamos agora, não que eu não entenda que aquilo seja filosofia, mas isso é mais claramente filosofia, porque isso aqui é desenvolvido por filósofos. Filósofos que estão falando sobre racionalização. São poucos os filósofos que discutem o tema da racionalização, mas tem um pequeno grupo de filósofos que está estudando isso agora. E aí eles dizem, bom, quando que a racionalização
é ruim. Né? Esse é o Eric Schwitzgebel e o Jonathan Ellis, que são professores da Universidade da Califórnia. E aí eles colocam o seguinte: resumindo, a racionalização é o raciocínio post hoc, né, depois do fato, que vem depois, direcionado a favorecer a conclusão favorita. Sendo que tanto a conclusão preferida quanto a busca pelas justificações, essas duas coisas, né, tanto a conclusão preferida quanto a busca pelas justificações, são moldadas por algum fator epistemicamente não probatório, filósofos analíticos discutindo, né, o significado da racionalização, quando a racionalização é perniciosa. Não probatório e que não é explicitamente evocado nas justificações. Ninguém diz que está decidindo daquela forma por causa do nojo. Então vamos fugir um pouco do exemplo do nojo, só para dar um exemplo de uma pesquisa, e aí eu fiquei mudando os slides porque os exemplos iam aparecer nas palestras anteriores, né, e aí eu tentei pegar um caso que não foi discutido no evento, que é essa pesquisa do Dawes e do Lyons, né, sobre o efeito da atratividade. Eles fizeram uma pesquisa que é uma pesquisa muito interessante, onde eles pediam para o guarda, né, que estava conduzindo as pessoas, né, para serem julgadas no tribunal, que os guardas, de antemão, avaliassem uma escala de atratividade, o quanto eles consideravam aquelas pessoas que estavam conduzindo para serem julgadas por algum tipo de transgressão, eram transgressões menores, né, mas o quanto eles achavam que aquelas pessoas eram atraentes numa escala, que é uma escala de 5 pontos. E aí, né, depois eles viram como é que foi a decisão, viram a correlação da decisão dos juízes com aquilo que os guardas tinham entendido como sendo o grau de atratividade. E o que eles perceberam? Eles perceberam que as pessoas que eram consideradas mais atraentes pelos guardas e controlando para vários outros fatores, né, essas pessoas recebiam penas que eram penas mais brandas, né, eles eram tratados de forma diferente e assim por diante. E é claro que nenhum juiz, né, dizia que ele estava julgando dessa forma, né, pelo grau de atratividade, né, das pessoas. Então, esse é uma espécie de resumo, né, que o Schwitzgebel e o Jonathan Ellis fazem dos efeitos maléficos da racionalização. Então, eles dizem: 1. A racionalização tipicamente resulta em um grau de confiança não fundamentado, ou até mesmo em uma falsa crença. Então, eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que, né, o seu julgamento de que a relação entre irmãos, né, de que ela é errada, que esse é um julgamento errado, mas pode ser um julgamento errado. Né, mas, pelo menos, ela faz com que você tenha um grau de confiança, né, que não é fundamentado, porque, né, as razões que você apresentou não parecem apoiar esse tipo de coisa. 2. A racionalização opera como um obstáculo para a avaliação crítica do próprio raciocínio. Ou seja, quando você apresenta racionalizações, né, o que acontece? Quando você encontra argumentos que justificam de alguma forma, mesmo que seja uma forma, né, muito fraca e sorrateira, né, as suas intuições, você acaba não sendo obrigado. Encontrei boas razões, pronto, vou parar, estou satisfeito, né, isso é suficiente. Então você não é crítico em relação, né, você tende a não ser, claro que aqui a gente está generalizando, as pessoas tendem, né, a não ser críticos com o próprio raciocínio. E, finalmente, a racionalização impede a troca produtiva de razões entre interlocutores bem intencionados. Por quê? Porque parece que tudo é uma espécie de fingimento. Ninguém está revelando as razões que são as razões que efetivamente motivaram, né, aquele julgamento, e, portanto, eles estão discutindo, né, uma coisa que não reflete, né, os fatores reais que influenciaram na decisão, e se a gente fizesse isso, talvez a gente pudesse, né, ter uma discussão mais produtiva, né, sobre... não que isso seja fácil, porque muitas vezes as pessoas não sabem quais são os fatores, né, reais que estão influenciando, né, as suas decisões. Isso aqui está errado, não era para ter aparecido nesse momento, era para ter aparecido no momento da atratividade. Não era para aparecer a Gisele Bündchen, nem, né, o marido dela, para ter aparecido, né, o Nogiri. Não, brincando, esse aqui é o Nogiri, né, contemplativo, ou até triste, com, né, essa situação, né, tão pessimista que eu estou, né, montando aqui, né, não resta nada para ele, desculpa, Nogiri, né, ter tomado a liberdade de tirar essa foto sem o seu consentimento, se quiser processar.
Então, tomando, né, acho que quarto chope, né, o que eu faço diante dessa situação, eu como juiz, o que eu posso fazer, né, com esse cenário pessimista que está sendo montado. E aí, o que eu queria sugerir, né, para o Logírio, né, pelo menos é uma forma de diagnosticar e tentar ver quando que essa racionalização está sendo problemática. Tá? Então, são dois testes contrafáticos. Não fui eu que inventei, está lá no artigo lá do Jonathan Ellis e do Schwitzgebel, e eu acho que são bons testes de diagnóstico de quando essa racionalização é problemática. Então, o teste contrafático A. Se as justificações efetivamente oferecidas não estivessem disponíveis para você, se você não pudesse contar com aquelas justificações que você utilizou, ainda assim você teria sustentado um aproximado grau de confiança em P, o julgamento, a crença, seja o que for, seja por meio do oferecimento de qualquer outra justificação ou abandonando qualquer esforço de justificar. Então, essa é uma boa maneira de você ficar vigilante em relação à racionalização produzida, porque não é sempre que a racionalização é ruim. Tá? Teste contrafático B. Se a sua preferência pela conclusão não estivesse presente, agora não são as justificativas que não estão presentes, é a sua preferência, né, pelo julgamento. Se ela não estivesse presente, é bom você pensar se você não teria considerado aquelas justificações como suficiente para garantir um grau aproximado de confiança em P, né, naquela crença, né, como sendo tecnicamente justificável. Então, eu estava conversando mais cedo com um juiz que teve que ir embora, né, e aí eu estava apresentando, né, ele estava falando sobre vários casos em que ele já tinha uma posição muito forte e ele racionalizava depois, e ele queria controlar um pouco para isso, para não ser capaz de detectar isso, e a gente estava falando sobre esses testes que ele poderia utilizar. E aí, só para não dizer que eu falei só coisas ruins sobre a racionalização, é uma coisa que é um potencial benigno da racionalização. Isso é um outro autor, acho que esse pequeno grupo de, sei lá, 4, 5 autores que falam sobre racionalização, que eu conheço, pode ter vários outros filósofos analíticos, né, falando sobre racionalização. Esse é o Jesse Summers, um professor da Universidade de Duke, e ele diz, num artigo, ele diz, aqui propõe um benefício, então essa é a sugestão dele, oferecer justificações, mesmo que essas justificações não acompanhem os reais motivos das decisões, pode contribuir para o progresso moral, porque ele está tentando explicar como é que o progresso moral é possível dentro desse cenário, que é um cenário extremamente pessimista. Como é que acontece da gente progredir do ponto de vista moral, se a gente está sempre inventando, ou racionalizando e confabulando, ou escolhendo aquelas razões que não são as razões que efetivamente explicam a nossa escolha por certas preferências morais, jurídicas, etc. Então, aqui propõe um benefício. Oferecer justificações pode contribuir para o progresso moral, criando pressão por consistência. Então, a ideia dele é a seguinte, uma vez que uma pessoa apresenta uma justificação, do ponto de vista prático, da teoria prática, no sentido que a filosofia usa a expressão teoria prática, no contexto que é o contexto normativo, é possível que as pessoas se sintam comprometidas em ações futuras com aquelas razões, mesmo que aquelas razões, naquele momento, não tenham representado os motivos reais que levaram ela para a conclusão. É claro que isso carece de quê? De pesquisa empírica. A gente tem que ver como que as pessoas se comportam diacronicamente, não só sincronicamente, para ver em que medida aquelas justificações que foram explicitadas efetivamente vão ter algum tipo de influência em comportamentos e decisões futuras. Então, uma agenda, para completar, no último slide, uma agenda para estudos futuros. Eu já falei sobre uma agenda que é a discussão sobre as emoções, mas acho que essa é uma agenda que a gente está perseguindo um pouco lá no Rio, inicialmente mais com intenção, e falando mais sobre essas partes mais teóricas, fazendo mais revisão da literatura, etc., mas com vontade de perseguir um pouco essa agenda. Qual é essa agenda? A agenda não vamos ficar só no Reich, vamos estudar quais são os modelos concorrentes, os modelos que competem com o modelo do Reich,
Do ponto de vista descritivo, outros modelos tentam explicar, né, como funcionam as decisões morais e apresentam teorias descritivas muito diferentes daquela do Hayek. Outro desafio, né? Qual modelo descreve melhor o direito? E talvez não tenha um modelo que descreva melhor o todo do direito. Talvez tenha um modelo para cada cultura jurídica, para cada aspecto daquela cultura jurídica, então talvez a gente não tenha, né, um modelo único. Filósofos do direito gostam sempre de um modelo, né? Ou um modelão ou três, né? Se você é um alexiano, é sempre um, né? O forte, o fraco e o intermediário, né? Então, pode ser que tenham vários modelos, né? Pode ser que não seja 2, 3, 1, mas que, né, dependendo do tipo de área do direito para qual você está lidando, dependendo, né, de uma série de fatores institucionais, estratégicos, etc., um ou outro modelo, né, explica melhor o que está acontecendo. Quais são, né, as heurísticas e vieses relacionados a cada um desses modelos? Né? Então, quais são os erros que são cometidos de forma sistemática no direito quando esses modelos, né, são empregados? Em que medida os juízes incorrem, né, nesses vieses e quais são, a gente estava comentando isso, acho que no evento inteiro, né, sobre, eu fico incentivando os alunos de doutorado, né, ter mais tempo, para estudarem estratégias de base. Uma vez que a gente reconhece certos viés, como é que a gente transforma o arranjo institucional ou desenho institucional para evitar, né, aquilo que a gente está identificando de acordo com alguma teoria normativa como sendo bias, né? A gente precisa de alguma teoria moral para reconhecer algo como sendo algo errado, né, e que a gente quer corrigir de alguma forma. Então, o bias, estou dizendo também que as discussões, as discussões morais devem ser totalmente afastadas, mas eu acho que o cara que tem uma posição moral não pode negligenciar esse tipo de discussão empírica, porque isso deve informar, né, uma teoria normativa bem construída que tem algum tipo de pujança prática relevante. Então, essas são pesquisas que a gente está desenvolvendo lá no nosso grupo, que é o NERDS, né, do Rio, que é o Núcleo de Estudos sobre Razão, Direito e Sentimentos Morais. Obrigado pela atenção de vocês.